Olá, meus queridos, bom dia, seja bem-vindo a mais um devocional, mais um momento em que nós nos conectamos com a palavra de Deus, em que nos conectamos em oração, em adoração com o próprio Pai, para que Ele venha nos sustentar nesse dia. E eu oro para que cada um de vocês tenha um dia especial, para que se algo se levantou na tua vida para impedir o projeto de Deus se realizar, nós declaramos anulado em nome de Jesus. Se alguma cilada do inimigo, alguma artimanha do inimigo se levantou contra você, contra a sua família, contra o seu ministério, contra os seus afazeres neste momento, pelo poderoso nome de Jesus, nós decretamos anulado e que você possa viver o melhor que Deus tem reservado para a tua vida. Hoje eu quero meditar com vocês sobre a parábola do semeador. Você está satisfeito com a sua vida espiritual? O que falta para ela ser melhor? Olhando para o seu passado, você pode analisar quais as coisas que talvez você teria que ter feito, não fez, talvez por comodismo, por preguiça, ou porque colocou outras prioridades sobre algo essencial, ou talvez porque outras preocupações da vida tiraram você do seu propósito. O passado, queridos, é algo que já passou. Nós devemos hoje olhar daqui para frente. Importa o que está por vir. Mesmo que lá no passado tenha cometido algum erro, é possível tirar proveito dele. Na nossa caminhada espiritual, nós devemos ter a certeza de que Deus já nos libertou do pecado, da morte eterna e de todo e qualquer mal que nos rodeia. Mas se nós ainda permanecemos fechados a essa verdade, hoje é dia de nós nos abrirmos e receber a verdade de Cristo que liberta, a verdade que nos põe de pé, que nos faz fortalecer e avançar na caminhada cristã. E através da sua palavra é que nós encontramos saída para fortalecer as nossas esperanças. Então eu quero ler para vocês no capítulo 13 de Mateus. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e disse: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse trecho do Evangelho nos ensina o que aconteceu com as sementes lançadas por esse semeador. As que caíram à beira do caminho foram comidas pelos pássaros. As que caíram entre as pedras foram sufocadas pelo calor. As que foram lançadas entre os espinhos também foram sufocadas de tal forma que elas não tiveram condições de crescer. Mas finalmente, aquelas que caíram em terra boa, firmaram suas raízes e cresceram
até produzirem bons frutos. Jesus estava ali, falando em parábolas aos seus discípulos e toda a multidão que o seguia. E a eles foi dado o privilégio de conhecer os mistérios do reino dos céus, assim como hoje, nessa manhã, o Senhor nos concede este privilégio de nós também conhecermos os mistérios do reino. A semente é sempre a mesma. A semente é a palavra de Deus lançada no coração dos seres humanos. Uns a ouvem, outros ouvem, mas esquecem. Uns ouvem, mas se recusam a viver de acordo com o que ela ordena. Outras pessoas estão interessadas, vêm, a pegam para si, porque ela está ali, pertinho delas. Outros também a ouvem, mas ficam na dúvida se ela serve ou não. Em princípio, até ficam impressionadas com o seu vigor, mas quando se trata de assumir um compromisso de mudar de vida, de deixar o pecado, de deixar o mundo, não aguentam a pressão e se deixam esmorecer. Há também aqueles que vão em busca da palavra, porque todos vão para a igreja, eu também vou. Acham bonito participar da vida da comunidade, conviver com os irmãos, mas então quando surgem as primeiras dificuldades, se sentem sufocados, se sentem pressionados e já não conseguem encontrar uma saída para a sua própria fé. Agora, o último tipo de pessoa que fala aqui é aquela que acolhe a palavra de Deus em sua vida, que acolhe a palavra de Jesus como um projeto de vida. Eles são capazes de cuidar dessa palavra como um tesouro precioso. Não se deixam abater quando as dificuldades, ou as críticas, ou as opressões, ou as perseguições começam a aparecer. Mesmo quando as aflições são tão fortes que a pessoa pensa que não consegue mais suportar. Elas se apegam à palavra de Deus que liberta, cura, salva. Nem o passado os abate, nem o presente os engana, nem sequer o futuro os apavora, porque eles têm a certeza de que fizeram a própria vida deles um serviço a Deus. Aleluia! Estes são aqueles que fizeram da palavra de Deus a essência das suas vidas e nada os desviou dos seus propósitos, porque o seu projeto de vida foi sempre servir a Deus. E a pergunta que fica no dia de hoje, que nós podemos analisar, meditar, refletir: o que nós temos colhido da vivência da nossa fé? Que respostas nós estamos dando à palavra que Deus lançou em nossos corações? Se você colheu apenas um fruto de tudo aquilo que Deus plantou em você, isso prova que você já está no caminho certo. Mas se você ainda não colheu nada, está na hora de fertilizar este solo para poder receber de novo a palavra de Deus, de tal forma que ela o ajude a recomeçar de lá onde você deixou de acolhê-la, onde você talvez virou as costas para Deus. Este é o momento de retornar para os braços do Senhor, fazendo da sua palavra a sua bússola, o seu GPS que te dirige nos caminhos do Senhor.
Na parábola do semeador, Jesus comparou o reino de Deus a uma semente que é lançada por um lavrador em diferentes tipos de solo. Cada tipo de solo representa uma forma de reação das pessoas em relação à palavra de Deus. Jesus explicou aos seus discípulos, às pessoas que o seguiam, Jesus disse e explicou tudo de uma forma muito simples, de fácil compreensão. O solo, à beira do caminho, são aqueles que ouvem a palavra, mas não a entendem, e logo vem o maligno inimigo e arrebata, recolhe aquilo que foi semeado em seu coração. Essas pessoas não dão atenção nem valor à mensagem do Evangelho e por isso são facilmente esmagadas, enganadas e roubadas pelo inimigo. Os seus sonhos são destruídos pelo inimigo. Mas logo além, nós vemos o solo pedregoso. São os que ouvem a palavra e a recebem logo com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos. Sendo assim, tudo que recebem é passageiro, logo se vai. Quando surge alguma tribulação, uma perseguição, uma dor, uma perda, por causa da palavra, então elas se escandalizam, elas ficam horrorizadas e abandonam a fé, acham que aquilo já não faz mais sentido. Porque essas pessoas, elas não têm firmeza, elas não têm profundidade na palavra de Deus, na obra de Deus e muito menos na sua relação com o Pai. E por isso elas não resistem às dificuldades e tentações que surgem ao longo das suas vidas. Mas daí nós podemos ler aqui também que tem o solo espinhoso, que são aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas os cuidados do mundo, os prazeres do mundo, a sedução das riquezas e as demais ambições vão sufocando a palavra dentro delas e ela fica infrutífera. Ela já não age mais. Ela fica lá num canto esquecida. Essas pessoas se deixam dominar pelas preocupações, pelos prazeres deste mundo, por aquilo que o inimigo oferece para elas e por isso elas não produzem os bons frutos do Espírito em suas vidas. Mas, queridos, lá no versículo 8, Jesus fala que existe o solo bom. São os que ouvem a palavra, compreendem a palavra, gostam da palavra, meditam na palavra e dão fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Essas são as pessoas que verdadeiramente aceitam e praticam a palavra de Deus todos os dias com seu devocional, sua oração, seu louvor e adoração a Deus, lendo e relendo a Bíblia para entender o que Deus quer das suas vidas e por isso que eles crescem tanto, eles prosperam tanto e eles se multiplicam no reino de Deus, dando um lindo testemunho e influenciando tantas outras pessoas ao seu redor. Elas são luz no meio das trevas, elas são um diferencial na sua geração. Não há tempo ruim que os faça parar. Eles entenderam que Deus os chamou para ser bênção onde eles colocarem a planta dos seus pés. Aleluia! Como nós podemos então aplicar essa parábola do semeador à nossa vida? Queridos, essa parábola, ela é tão conhecida, mas ela é muito profunda, porque ela nos desafia a examinar o nosso coração todos os dias e a nossa resposta à palavra de Deus. Ela nos mostra que o sucesso ou o fracasso da nossa vida espiritual depende da forma como nós recebemos e vivemos o Evangelho dia após dia.
Então nós podemos nos perguntar, hoje, agora, nessa manhã, somos como o solo à beira do caminho que ignora e rejeita a palavra de Deus e por isso vive na escuridão, no engano, nas perdas, no sofrimento e se faz o questionamento: por que as coisas não dão certo lá na minha casa? Ou podemos nos perguntar, somos como o solo pedregoso que se emociona de primeira mão e se entusiasma com a palavra de Deus, mas não tem compromisso, não tem perseverança e por isso vive na instabilidade e na inconstância. Ora lê, ora se afasta. Ou será que somos como o solo espinhoso, que se interessa, se envolve com a palavra de Deus, mas não renuncia nem se liberta das coisas do mundo, das coisas pecaminosas, daquilo que o inimigo lhes oferece, os prazeres, as ambições da carne, e por isso vive numa ansiedade e numa infidelidade? Ou será que nós somos o solo bom, frutífero, que acolhe e obedece a palavra de Deus e por isso vive na luz, na verdade, produzindo frutos de amor, de justiça e de paz? Que solo nós somos? A parábola do semeador nos convida a sermos como o solo bom, que recebe a semente do reino de Deus e a faz crescer, prosperar e multiplicar em nossa vida e na vida daqueles que nos rodeiam. Que eu e você possamos ouvir, entender, praticar a palavra de Deus e assim experimentar o poder maravilhoso de Deus e a bênção de Deus em todas as áreas da nossa existência. E que o Senhor realmente nos ajude a sermos semeadores e frutificadores do seu reino. Amém, irmãos? Amém? Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é falada a vários corações, mas ela não surtirá o mesmo efeito em todos, tendo em vista a qualidade do solo, o coração. Esse é que afeta o recebimento dessa semente, a palavra, o evangelho. Alguns talvez estarão com o coração tão endurecido e eles jamais se preocuparão em ouvir o que Deus tem a dizer. Outros vão receber com alegria, mas na primeira dificuldade já viram as costas para Deus e esquecem tudo que ouviram. Outros ainda vão receber, mas com a vida corrida, com o emprego, com os estudos, com tudo, colocam Deus e a sua palavra em segundo plano. Mas aí nós temos os de coração bom, que ouvem e guardam o que está escrito aqui, multiplicando, dando bons frutos. Não desistem da fé e seguem sempre em frente, mesmo quando surgem situações adversas em suas vidas. Que eu e você possamos estar sempre nesse tipo de solo, o solo bom. Mas se hoje ainda não estivermos, então este é o momento de nós refletirmos e sabermos que a nossa meta deve ser alcançar um bom coração, preparado para receber e para dar frutos para a honra e glória do nosso Senhor. Ele, desde o ventre da nossa mãe, nos chamou com um propósito de o servirmos, de o agradarmos, de obedecermos e de fazermos tudo nesta vida, testemunhando do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia, e que todas as nossas ações sejam para glorificar o nome dele sobre todas as demais coisas. Aleluia. Esse é o dia da meditação. E hoje eu quero deixar um versículo para reflexão.
Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Próximo está a vinda do Senhor. Por isso precisamos estar preparados, frutificando, sendo obedientes, sendo luz, sendo testemunho vivo do amor de Jesus, por onde nós passamos. Que Deus te abençoe.